Bem-vindo, bem-vindo ao Focando Dias, e é dias mesmo, Focando Vidas. Nós sempre temos realmente todos os dias procurado de alguma forma focar vidas. E nós gostaríamos que vocês estivessem conosco nessa jornada. Então, Focando Vidas, ele tem realmente o alvo de estar agindo todos os dias na vida de irmãos, confrontando, discipulando, evangelizando, alcançando pessoas e enviando pessoas. E isso não é algo que se faz somente no final de semana. Um cristão não pode simplesmente resumir o seu cristianismo somente no domingo, quando ele vai prestar um culto, ou numa reunião de oração, ou numa célula. Não, não. Nós temos que focar vidas todos os dias. Olá, Ângela, tudo bem, querida? Todos os dias. E focando vidas todos os dias, nós temos condições de impactar o mundo se você realmente tiver este compromisso com Deus. E nós estamos aqui de novo. Hoje, sábado, é dia de Gênesis. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho novamente na vida de Jacó. E hoje nós vamos ver com quem Jacó lutou. Será que... Olá, Henrique, tudo bem? Será que ele lutou com um anjo? Ou com um simples homem? É isso que nós vamos ver, o que a palavra de Deus nos ensina. Graça e paz, Henrique. Que Deus te abençoe muito. Então, nós vamos, antes disso, gastar um tempo de oração. Se eventualmente você perdeu alguma das lives, seja de sábado, onde nós estamos aí trabalhando Gênesis versículo a versículo, desde o primeiro capítulo, ou na quarta-feira com temas avulsos, e hoje nós estamos falando sobre o final do tempo. Então, você pode ir lá no nosso YouTube, Raul Nogueira. Já chegamos a 818 inscritos. Em termos de visitação, já passamos 17 mil, mas em termos de inscrição, ainda 818. Estamos caminhando para 1.000. E quando chegarmos lá, aí, pelo que eu entendo, nós vamos ter condições até de fazer ao vivo uma live, né? Todas as vezes que eu precisar fazer, nós podemos entrar no YouTube, fazer uma live ao vivo e acredito que o alcance vai ser bem grande. Bem, então voltando a dizer, lá no YouTube, todas as lives que eu tenho gravado na quarta e também no sábado, eu tenho colocado lá e elas estão numeradas. Então, todas elas, se você perdeu alguma ou perdeu todas, está começando hoje, vai lá no YouTube e começa a assistir na sequência, para você realmente ter uma visão bem ampla a respeito desse tema, tá bom? Nós vamos gastar um tempo de oração agora, ok? Nós vamos estar aí buscando a presença do Senhor, alguns agradecimentos, alguns pedidos urgentes, né, que nós vamos estar orando, e que cada um de nós possamos... Olá, Luziane, tudo bem, querida? Nossa, eu acho que faz tempo que a gente não se vê, Luziane, faz tempo mesmo. E então, se você tem algum pedido, coloque para que a gente possa orar por você. A Graça deve estar participando aí, ela não entrou ainda, não sei como, mas eu sei que ela estava por aí, tá bem? E a Graça realmente é alguém que, aonde eu ponho o pé, ela põe atrás, né? E vice-versa. Estamos sempre caminhando juntos, tá bem? Ok, nós vamos começar a orar agora, pedindo a Deus, intercedendo realmente, e pedindo que realmente que Ele possa me usar, que essa passagem possa realmente estar sendo usada nas nossas vidas. Não é simplesmente para satisfazer uma curiosidade, tá bem? Então vamos orar? A Lícia também entrou. A Lícia disse que não está conseguindo. Márcia, boa noite, Márcia. Poxa, Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome.
entendemos que o Senhor é maravilhoso, é poderoso, e o Senhor nos criou e nos sustenta, nos guarda mesmo. E nós estamos totalmente debaixo da tua dependência. Dependemos de ti em tudo, Senhor. E nos alegramos porque fazemos parte da tua família. Todos, e eu peço a ti, Senhor, que aqueles que estão entrando aí realmente sejam salvos, sejam lavados e purificados no sangue do Cordeiro. E se houver entre nós alguém que ainda não te conhece, que seja dia de salvação. Que possam ser tocados, que possam nascer de novo. Deus querido, eu sou pecador, infelizmente, nasci com a natureza decaída de todos os homens, mas pela tua misericórdia fui alcançado. E Jesus Cristo hoje é meu dono, é meu Senhor e meu Salvador. E segundo a tua palavra, todos os meus pecados, passados, presentes e aqueles que eu nem fiz, até o último dia da minha vida, foram pagos na cruz do Calvário. E Jesus morreu a minha morte e ressuscitou, está vivo. E estamos aguardando o arrebatamento. Estamos aguardando o toque da trombeta. E eu entrego esta noite nas tuas mãos. E que tudo que falarmos seja para a tua honra e para a tua glória. Nos use porque somos limitados. Agora quero interceder por algumas pessoas de forma bem específica. Peço a ti, Senhor, primeiro pela Lani, que está vindo para cá, para a Unicamp, onde será operada, e que o Senhor possa dar a ela paz e tranquilidade, independente dessa circunstância. Use, Senhor, a sabedoria dos médicos, que eles possam fazer o melhor e que ela possa ser curada totalmente. Também te peço, Senhor, pelo Chiquita, Francisco, que realmente vai fazer alguns procedimentos por causa de um pequeno tumor que ele tem no seu cérebro. Então, foi-nos garantido que esse tratamento vai ser eficaz. Eu creio nisso. E o Senhor pode curar até de forma sobrenatural, como o Senhor fez com a minha esposa. Também, Pai, peço a Ti que o Senhor continue tratando do Sebastião, Senhor, essa criança, que ela possa estar bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E cuida também dos seus pais e dos seus avós. Também te peço pelo Davizinho, Senhor, que é da nossa família. Ele também é criança, está dando seus passos, já está começando a se movimentar sozinho, conseguindo se levantar, ainda com pouca dificuldade, mas para quem não podia mexer nem a cabeça, Senhor, isso é milagre. Quero também, Senhor, estender para todos os demais que eventualmente estejam doentes e que pertençam à Igreja Batista Regular Filadélfia e também a IBNA aqui em Campinas. Que o Senhor possa estar tratando de qualquer pessoa que esteja acamada, que esteja doente. Lembramos uma irmãzinha que está com dengue, que realmente ela é de Minas, que ela possa ser completamente curada, Deus. Não permita, Deus, que ela tenha sequelas. Agradeço, Pai, pela vida de cada membro das nossas famílias. Obrigado pela recuperação da Luciana. Ela está melhor hoje, vai fazer exames e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Peço pelo emprego, Senhor, do meu neto, Tiago. Ele foi chamado por diversas empresas, tem feito muitas entrevistas, algumas bem adiantadas, e ele necessita ser contratado, Senhor. Necessita. Então, que o Senhor possa estar intervindo, que o Senhor possa estar agindo, removendo, Senhor, os obstáculos, removendo, Senhor, as burocracias, e que ele possa ser contratado o mais rápido possível. Peço pela Bianca, peço pela minha bisnetinha, Deusa Liz, Charles, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los. Peço, Senhor, pela Camille, Senhor,
que ela possa estar ali com a mãe em São Paulo agora, possa estar refazendo também as forças, que ela passou por uma série de provas, e restaura ela em todas as áreas, quer física, psicológica e espiritualmente. Enche ela do teu espírito. Também te peço, Senhor, pelo Marcos. Ele tem feito um excelente trabalho e que o Senhor possa realmente, alguns clientes que abriram as portas, e que eles realmente fechem os negócios, porque ele precisa, Senhor, ele precisa de recursos. Seja também com os filhos dele, cada um deles, Senhor, seja com Natan, Miguel, Nicolas, e peço também, Pai, pelo Rodrigo e Luciana, guarda-os no teu amor, que o Senhor possa estar também com o trabalho da Luciana, ela está muito feliz, porque lá no Canadá ela já está dentro da área dela, dando aula, isso é maravilhoso. Seja com a minha netinha, maravilhosa também, e também meu filho, Senhor, que o Senhor possa, assim que for possível, também colocá-lo na sua área específica de trabalho. Seja com ele, Senhor, que tomou a decisão para nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa guardá-lo e protegê-lo. E lembra a Ti, Senhor, também da Juliane, Senhor, e o Estevão, que ela possa ser recuperada totalmente, Senhor. Ela tem sido atormentada por uma série de doenças, dificuldades, problemas físicos, mas que o Senhor possa estar removendo tudo isso. Também nós pedimos pela Juliana do nosso prédio lá em São Paulo, que o Senhor possa guardar a ela e também o Vitor, e sossega o coração dela com respeito a ataques que o inimigo tem feito, que ela possa tomar posição muito forte, muito séria, ela e o marido, diante de situações adversas. Seja também com a sua mãe Andréia, guarde o coração dela. Seja com a Fátima, Senhor, lá também, que o Senhor possa estar com ela, com a família dela. Jesus, tem misericórdia agora de mim, que o Senhor possa estar comigo na exposição dessa palavra. Deus, nós somos limitados, e se eventualmente eu cometer alguma falha, se qualquer coisa que eu fale não esteja correto, que me alertem, Senhor, me mostrem, para que eu possa corrigir. Eu entrego todo o nosso pessoal das reuniões de quarta-feira, que são bênçãos lá em São Paulo, da terça-feira também. Eu tenho tantos grupos, ó Deus, e que o Senhor possa guardar cada um deles. Seja conosco também no recomeço, Senhor, do trabalho da Unicamp, que nós possamos estar planejando corretamente os dias, os horários. E obrigado, Pai, porque tem pessoas que estão querendo ir comigo para lá, para serem treinados. E eu te agradeço por isso. Abençoe, Senhor, as nossas vidas e guarda-nos, Pai. Refrigera as nossas almas. Se eu esqueci de algum nome, de alguma pessoa que está doente, que o Senhor possa, Deus, estar interferindo e curando essa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eliane, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Dê um abraço aí ao Roberto. Ok, pessoal. Abram lá conosco, Gênesis capítulo 32. Nós vamos dar uma pequena recordada aonde é que nós paramos, para que quem não esteve conosco possa se situar, tá bem? Então, lá no capítulo 32, a partir do versículo 18, Jacó está instruindo o seu grupo de como ele deverá falar, né? Cada um falar com seu irmão, não é? Ele montou toda uma estratégia de possível defesa de algum ataque de Esaú. Ele manda passar alguns com presente para ele, enfim. Então ele está aqui no 18 dizendo: responderás, são de teus servos. Se ele perguntar quem são esses diante de ti, né? Se Esaú perguntasse, são de teu servo Jacó, é presente que lhe envia a meu senhor Esaú.
eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Então ele foi mandando vários grupos na frente dele, onde ele ficaria por último. Toda uma estratégia humana, nós já comentamos sobre isso, não precisava. Deus já tinha garantido que ele realmente seria pai de multidões. Então, como nós comentamos da outra vez, apesar de ser um crente, ele teve medo, não é? Olá, Roberto. Então diz assim, versículo 20, direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com presente. Não, quem realmente aplacou o coração de Esaú não foram os presentes, foi Deus, Deus é que interviu. Mas para Jacó, foi uma estratégia que ele usou, de alguma forma, para tentar comprar a paz com o irmão. Então, ele diz, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença? Então ele estava realmente morrendo de medo, e nós comentamos a respeito de medo. Não é? Até me perguntaram, um irmão, se medo era pecado. Eu respondi que não. Deus deu medo, desde que seja um medo correto, para a nossa defesa. Oh, tudo bem, Max? Bem, Lu? Desde que seja um medo correto, por exemplo, você não vai enfiar a mão na boca de um leão, de um tigre, não é? Você não vai atravessar a rua com os olhos fechados, onde tem maior movimento. Enfim, Deus nos deu o medo normal para que, meu jovem, para que a gente possa, de alguma forma, nos livrar de qualquer tipo de problema. Mas existem os medos falsos, os medos que são baseados em coisas do passado ou em incertezas do futuro. E os medos ainda, olá Lindraci, tudo bem, querida? E os medos ainda que se refere a algo que Deus já havia garantido, que realmente ele estaria com você e você duvida. Então aí é pecado, porque você vai estar agindo com incredulidade. Então, e medo chega a níveis terríveis, não é? Síndrome de pânico. E a palavra fala que o medo produz tormento, chega a esse nível, não é? Mas o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora o medo. E aquele que não está, que tem medo, é porque ele não está sendo aperfeiçoado em Deus. Muito bem, então ele estava morrendo de medo. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Muito bem. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, mas ele ficou sozinho. Então, ele foi enviando todo o povo que estava com ele, a família, e ele fica só. Olha só que interessante. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Aqui começam algumas indagações. Com quem que Jacó lutou? Quantas pessoas eu ouvi falando, ele lutou com um anjo. Primeiro, a gente vai ter que analisar o texto. Olá, anjo. Vai ter que analisar os textos para ser realmente se é com anjo. Aqui é mencionado o homem, mas nós vamos ver Oséias, lá menciona a palavra anjo, não é? E a gente vai ter que entender quem é esse com o qual o nosso Jacó teve esse tipo de luta. E que tipo de luta seria, não é? Então, no versículo 25, depois que nós lemos que ele ficou lutando com esse homem até ao romper do dia, imagina o tempo que foi gasto, não é? Vendo este que não podia com ele. Quando ele fala vendo este, ou seja, esse quem? O homem que lutava com Jacó, que não podia com ele, não podia com ele por causa da força, não.
Aqui, inclusive, fala tocou-lhe na articulação da coxa. Essa palavra tocou-lhe no hebraico tocou de leve, bem de leve. E ele toca na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Bem, já começamos a perceber que não é qualquer homem. E esta luta, na verdade, foi uma luta espiritual. Não era uma luta física, porque, como nós vamos ver, Jacó não teria condições nenhuma de vencer aquela pessoa que estava diante dele, porque aquela pessoa que estava diante dele não era um simples homem e não era um simples anjo. Anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Então, agora a gente vai começar a caminhar para entender com quem foi. Disse este: deixe-me ir. Então, vamos fazer uma aplicação. Aqui, o nosso Jacó está lutando com essa pessoa, mas é algo que nós vamos ver, é uma luta de oração, intercessão. É um orar que realmente, enquanto eu não receber a bênção, eu não paro de orar. Eu não vou parar de orar. Olha, ô Alfredo, tudo bem? Eu não vou parar de orar. Então, vamos caminhar para nós entendermos bem que tipo de luta é essa. Então, o homem, ou o anjo, disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Imagina o tempo que Jacó ficou grudado nessa pessoa. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Não era uma luta de ira, de ódio, de raiva. Não, era uma ira onde Jacó percebeu com quem que ele estava. Percebeu quem era a pessoa com a qual ele estava ali grudado. E ele disse: não te largo, não te deixo embora. É lógico que se Deus quisesse, ele iria embora de imediato. Jacó não teria condições nenhuma. Se fosse um anjo normal, Jacó já não teria condições de luta, porque os anjos são poderosos. Mas imagina esse que não era um simples anjo. Então, ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoar. Ou seja, Jacó na luta recebe realmente um toque no nervo de Deus. Um toque, Deus. E o texto em hebraico é um toque leve, não foi uma coisa violenta. Só aquele toquezinho de leve já deslocou a coxa. E nós vamos ver que consequências dá isso aqui. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. E olha agora: pois como príncipe lutaste com anjo? Lutaste com homem? Não. Como príncipe lutastes com Deus. Aqui foi uma cristofania, foi uma manifestação do Logos, foi uma manifestação daquele que criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Aqui realmente Jacó teve um encontro com o seu Salvador. Teve um encontro com aquele que podia realmente remover todo o ódio do coração de Esaú. Ele teve uma luta porque ele queria ser abençoado. Ele estava com medo e ele queria ser abençoado. Ele queria que realmente Deus colocasse a sua mão protetora sobre ele. E ele consegue a bênção. E aqui fala: e com os homens prevaleceste, né? Então, olha só que interessante. Quando Jacó tem a sua coxa deslocada, ele se torna totalmente impotente. Irmãos, eu não sei você, mas eu já passei por isso. Quando você tem um problema no seu pé ou na sua perna, que te incapacita de andar, de caminhar corretamente,
você se sente inseguro. Eu tenho uma irmãzinha, Flávia, que teve um problema recente, agora no pé, quebrou alguns ossinhos, e ela está caminhando com dificuldade. A pessoa se sente insegura. Agora, de repente, ele vai enfrentar dessa maneira, fisicamente falando. Ele não tinha como lutar, ele não tinha como correr do irmão. Ou seja, ou ele dependia totalmente de Deus a partir de agora, ou realmente a situação dele seria terrível. Ele tinha que depender de Deus. Ele tinha que realmente entender que Deus estava no controle e já havia dito que ele teria descendência, e muita descendência, e que ele voltasse para a terra amando do próprio Deus, porque Deus estaria com ele em todos os momentos. Ele não tinha que sentir medo, não tinha que ficar com dúvida, não tinha que ficar inseguro, mas ele era homem como nós. E ele sentiu insegurança, sentiu medo. E a palavra, como eu já comentei, não existe em nenhuma parte da Bíblia. Não fique inseguro. Não fique ansioso. Olá, Neuza, tudo bem? Não está escrito isso. Não fique preocupado, não fique triste. Deus conhece a tua natureza. Ele respeita a tua natureza. O que ele não quer é que você ande ansioso, que você ande preocupado, ande triste, e assim vai. Ele quer que você realmente aprenda a depender dele. E nesse caso agora, Jacó não tem como correr, não tem como lutar, vem 400 pessoas contra ele e ele tem que se submeter completamente nas mãos do Senhor. E ele pede: Senhor, se o Senhor não me abençoe, estou morto. Se o Senhor não está comigo, estou perdido. E é isso que você, meu irmão, você, minha irmã, tem que fazer. Se você está passando, se realmente você está passando uma luta, se você está passando algum tipo de dificuldade, seja de perda de emprego, seja doença, seja conflitos familiares, entra na presença de Deus. Lute a luta espiritual em oração. Não cesse de orar. Se você realmente tem algo que você precisa alcançar e que seja lícito, porque muitas vezes as pessoas querem orar algo que realmente não tem sentido, mas se aquilo que realmente você precisa é algo que não é contrário aos princípios do Senhor, luta, meu irmão, luta com Deus, busque a presença dEle, entre na presença dEle, Ele quer ter certeza que você realmente quer isto. E se for da vontade dele, ele vai fazer muito mais do que você realmente possa imaginar. Eu tenho um caso recente. Quando nós chegamos aqui em Campinas, tem um irmão, que eu não vou mencionar o nome, mas eu tenho um irmão que estava passando uma dificuldade de muito tempo. Há muito tempo, ele estava desempregado. Ele estava desempregado. E ele já vinha lutando, mandando currículo, fazendo, e nós chegamos. E o que eu vou dizer agora não significa que foi a minha oração, não. Eu apenas motivei ele a buscar mais, buscar mais. E nós começamos realmente a orar por ele. Conversei com ele, falei: vamos orar. Eu comecei a orar à parte, ele também e muitos outros orando. Porque Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe que você precisa. E ele muitas vezes demora um pouco, quando ele deseja dar, para que você aprenda a depender dele e valorize aquilo que você está recebendo. Olha só, me encontrei no domingo e ele disse para mim: arranjei emprego, estou empregado. Agora, recente. Eu disse: mas que maravilha, me conta. E ele disse: pois é, eu acho que ele trabalhava, eu não entendi bem, acho que ele estava ajudando alguém, trabalhando em alguma empresa, fazendo algum, não sei se era um tempo não registrado, alguma coisa assim, mas ele não estava empregado, não é?
E parece que de repente ele precisava localizar, não sei se era um comprador, eu não me lembro bem, e ele liga para um amigo dele, que é empresário. E quando ele liga para esse amigo que é empresário, querendo consultá-lo se ele conhecia um comprador, se é que é isso, não é? Esse amigo diz: Olha, eu queria primeiro falar com você. A pessoa que trabalhava comigo, anos, ela se acomodou e não está mais na empresa. Você não gostaria de vir trabalhar comigo? Você vai ser o meu braço direito. Queridos, isso é milagre. Isso é milagre. E é assim que funciona. Orar, perseverar na oração, e foi o que ele fez. E ele diz aqui bem claro: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Porque o nome dele é maravilhoso, não é? Que está em Isaías 9, e o abençoou ali. Ou seja, Jacó lutou com Deus, prevaleceu até receber a bênção. Ele, ele tinha um alvo, ele estava focado e ele buscou a presença do Senhor e estava realmente querendo receber a bênção, ele precisava disso. Não era uma oração que a pessoa começa a orar, depois desiste, não. Ele estava focado. Ele passou a noite e amanheceu o dia lutando com Deus para poder receber essa bênção. E aí diz no versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Queridos, vi a Deus face a face. Lógico que não é vendo o rosto no sentido literal, porque a palavra fala que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no ventre do Pai é quem revelou. O próprio Moisés tentou ver a face de Deus, a glória do Senhor, e o Senhor falou, não, quem vê minha face morre. Essa é uma expressão de que ele estava realmente perto do Senhor, de tal, com uma distância tão curta, conversando com ele, que realmente como se ele tivesse face a face. E ele disse, a minha vida foi em Oséias, só para a gente ter mais um respaldozinho, lá em Oséias 12, abram comigo lá, Oséias 12, para a gente terminar. Versículo 2 é uma referência. Lê-la. Também com Judá tem contenda, e castigará Jacó. Segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. Então, teve épocas que realmente foi castigado, e quando ele se arrepende e começa a andar com Deus da forma certa, o Senhor abençoa. Essa, então, a estar dando a ele aquilo que realmente já havia sido prometido. Olá, Elaine. Tudo bem, querido? Então, nós temos aqui uma maravilhosa ilustração para as nossas vidas. Se, como falei, se você está passando por qualquer dificuldade, por qualquer batalha, não largue o Senhor. Não largue o Senhor. Entre na presença dele, busca de toda intensidade. Coloque realmente a sua oração diante do Senhor e ele vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. E assim nós terminamos. Aqui a palavra fala no versículo 31, 32, só para a gente fechar. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Então, a gente, só voltando ao que eu havia falado,
essa atitude de Deus para com Jacó, que estava aguardando a vinda de 400 homens, e ser útil para você, que você e eu possamos realmente ter crescido um pouco mais no conhecimento, na graça do Senhor, e que vocês todos que estão nos acompanhando hoje possam realmente ser muito, mas muito abençoados. Nós vamos estar agora orando. Se você tiver alguma pergunta, algum acréscimo, coloque agora, ou se quiser colocar realmente aí o seu pedido de oração, mas nós vamos orar encerrando e agradecendo a Deus esse tempo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque estivemos aqui agora compartilhando a tua palavra com esses irmãos amados, com outros que talvez estejam aqui conosco que ainda não te conhecem. Visita-os, ó Pai, de forma especial. Que o Senhor possa estar tratando dos seus corações. Que o Senhor possa estar respondendo às suas orações. Visita-os, Pai. Cura aqueles que estão realmente passando por problema. Eu deixei por último o Rafael. O Rafael foi operado da cabeça, Senhor. Colocou algo porque ele tem hidrocefalia. Colocou algo que viesse a realmente esvaziar, a fazer escoar aquela água para que não houvesse inchaço. Mas ele teve um problema e teve um AVC e está tentando se recuperar, está com dores de cabeça. Então, Pai, que o Senhor possa entrar com providência nessa família, não só com Rafael, mas a sua esposa, a minha sobrinha.